Olá, telespectador. Voltamos para o nosso segundo bloco do programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, na companhia da doutora Tatiana Fiore, e hoje entrevistando o doutor José Roberto Sodero Vitório, que está nos falando sobre terceirização. E aqui, nesse breve intervalo, eu já ouvi falar uma palavra que vai além da terceirização. Eu já vi falar aqui em quarteirização. Em quarteirização. Doutor, duas coisinhas que eu vou colocar. Não seria prudente, porque depois que a conversa vem e a terceirização está avançando, eu acho que esse projeto vai terminar virando lei e a terceirização vai tomar conta. Será que naquela última hora, lá, aos 48 do segundo tempo, naqueles arranjos políticos, as centrais sindicais ou as representações de trabalhadores não conseguiriam fixar pelo menos uma porcentagem de trabalhadores terceirizados e trabalhadores não terceirizados para a garantia mínima do emprego? Seria talvez uma saída. Não, já que não dá para... ou perde a mão inteira, para não perder a mão inteira, perde 1, 2, 3 dedos. Então, e a quarteirização, que nós estávamos comentando aqui, e que já é um termo novo, e eu tenho medo de daqui a 2, 3 anos a gente fazer um programa falando em... Quinteirização. Quinteirização, sei lá, aonde que nós vamos ganhar. A primeira questão é assim, esse projeto de lei já passou pela Câmara Federal, e hoje ele foi encaminhado para o Senado Federal com uma redação. Obviamente que hoje a gente não consegue entender que Câmara Federal e Senado Federal falem a mesma língua. Não. Então há uma possibilidade de alteração desse projeto de lei no Senado. Há muita gente gritando, muito senador já se colocou diametralmente contra o que já foi resolvido lá. Um dos senadores que eu me lembro muito bem que está defendendo a não aprovação do projeto da forma com que está é o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Que é tradicionalmente um sindicalista e que tem se mantido sempre até contra as decisões que são defendidas aí por alguns acordos na área sindical. E o que a gente observa é que, de fato, há uma vontade de uma parte das centrais sindicais, porque nós temos a CUT de um lado e força sindical de outro. Tem outras correndo por fora. A força sindical apoiou a aprovação da terceirização. O principal nome da força sindical é o deputado Paulinho da Força, e quem faz o projeto de lei, quem é o relator do projeto de lei, é um deputado do Solidariedade, que é justamente o partido do Paulinho da Força. Então a força sindical foi a favor, a CUT foi contra. Então nós temos também um duelo das centrais sindicais, uma apoiando e a outra contrária. Então, assim, cenas dos próximos capítulos, professor Costa. A possibilidade de mudança, na verdade, seria o quê? O Senado alterar e ter que voltar para a Câmara para reexaminar. Né? Exatamente. E na Câmara, atualmente, quando nós que estamos... volta, né? E na Câmara nós estamos vendo algumas coisas interessantes. Ela entra no pauta de manhã e de madrugada, quando a gente está tentando dormir, os deputados aprovaram uma outra coisa. Então, o que a gente tem observado nessas questões de assuntos legislativos é que hoje nós não temos uma ideologia na Câmara. Então, volta para a Câmara, você não sabe se vai aprovar ou não aprovar, dependendo... Ou que vai ser alterado. Exatamente. Então, não há... o que foi aprovado na Câmara pode voltar do Senado e ser aprovado ou reprovado. Não há o lobby maior pela terceirização está aonde? Na indústria. A indústria entende e defende que ela vai ficar mais competitiva com a terceirização. Alguns voltam a falar da qualificação, da qualidade das empresas de terceirização, e outras dizendo que o preço pode diminuir pelo não encargo tributário maior e pelo não pagamento de direitos trabalhistas que dizem encarece o produto final das indústrias. Esses seriam os argumentos a favor ou contra dessas centrais sindicais que você falou? Exatamente isso. A força sindical defende o aumento de empregos. Há uma conversa, não é claro isso do ponto de vista científico, mas há uma conversa de que aumentaria em torno de 30% a quantidade de empregos no Brasil. Nós estamos falando, uma especulação. Uma especulação, de coisa de 3,5 a 4 milhões de novos empregos no Brasil. Numa economia recessiva é até difícil
Isso mesmo, Clóvis. Eu, quando vim aqui para o estúdio para gravar, estava pensando nessa dificuldade de você prometer que vai aumentar emprego com uma mudança legislativa, sendo que essa mudança legislativa, ela, neste momento de crise, talvez não traga grande repercussão. Por outro lado, Clóvis, tem conversado com alguns empresários que estão não muito crentes com essa questão da terceirização. Por quê? Porque vai restar para a empresa que contrata a empresa terceirizada responsabilidade solidária. Uma responsabilidade solidária do ponto de vista tributário e uma responsabilidade também, porque essas empresas vão ter que apresentar um certificado de qualificação, de expertise. E hoje no Brasil, quem vai qualificar isso? Quem vai dar essa certificação? Então há uma preocupação também com relação a isso. Isso pode ser um tiro no pé, né? Imagino que pode ser sim. Alguns empresários estão muito preocupados. Alguns empresários. Outros empresários não. Outros empresários, se nós formos talvez fazer uma pesquisa na Fiesp, nós vamos observar que a maioria dos empresários estão trabalhando em face de resolver ou de dar essa terceirização mais ampla para todas as atividades, inclusive a atividade fim. Eu até ouvi o SCAF, que é o que faz a defesa da Fiesp, sendo favorável a essa questão da terceirização de maneira contundente nas defesas aí que ele tem levado. Há um lobby empresarial muito forte nesse sentido. Se esse lobby funcionar do jeito que funcionou na Câmara e funcionar no Senado, vai aprovar isso com alguma tranquilidade. Agora, mas isso acaba não sendo muito mais político do que até uma visão para trabalhador e... A questão política se confunde sempre, né? Eu acho que, na verdade, tudo é político. E a outra questão que a gente tem é assim, nós também não experimentamos, Tatiana. Então, tudo que tira a gente da zona do conforto traz para a gente alguma dificuldade, alguma dúvida. Eu ouço os trabalhadores, eu fui advogado da CUT há alguns anos atrás, né? Há muitos anos atrás, na realidade, acho que já faz 20 anos que eu saí da CUT, mas eu tenho bom trânsito nos sindicatos e tenho ouvido alguns dirigentes sindicais estarem preocupados com a questão de nós construirmos durante várias décadas direitos que já foram consolidados. E esses direitos vão se perder. E os trabalhadores vão perder essa condição que foi uma luta da categoria, uma luta da classe trabalhadora. Essa é a grande preocupação do ponto de vista político das entidades, especialmente da CUT, porque a Força Sindical está no outro lado, né? Por outro lado, os empresários a quem eu dou assessoria entendem que o custo, do jeito que está, a empresa se torna sem condições de competir. Ainda mais quando a gente vai competir com China e outros países que têm um custo do trabalhador muito baixo. Pois é uma questão, eu só vou te cobrar, que o telespectador está querendo saber o que é quarteirização. Tá? Mas aí nessa pergunta próxima você vai me esclarecer. Você colocou o seguinte, as centrais, logicamente, representam os trabalhadores, cada um ao seu jeito, né? Cada um ao sabor do seu interesse político. Quem vai representar o trabalhador terciarizado? Porque aí não seria mais a CUT nem a Força Sindical. Vão ter entidades específicas. Quem é que vai ter legitimidade ativa para representar esse trabalhador? Clóvis, aí eu acho que a disputa da questão do poder sindical. Porque os grandes sindicatos, vocês imaginam que lá na minha região do Vale do Paraíba, São José dos Campos, a liderança sindical na área da área metalúrgica, ela acaba perdendo poder porque é o sindicato dos trabalhadores terceirizados que vai representar esse trabalhador terceirizado. Então, quem vai sentar para negociar... E aí ele seria um sindicato único? Não, porque a gente tem a questão da unicidade sindical aqui no Brasil, mas eu posso ter, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados de São José dos Campos, de Taubaté ou de Guarulhos. Até porque colocar o único não adianta, porque a CUT é a central. E às vezes esses sindicatos podem se filiar à central sindical que eles entenderem que devem se filiar. O que me parece é assim, quando eu vou negociar com o Sindicato dos Metalúrgicos, é um peso. Quando eu vou negociar com um sindicato de terceirizados, o peso é bem menor. Talvez pela falta de história. Não tem nem tradição. Exatamente, pela falta de tradição. Então, mas o sindicato forte, ele perde poder. Porque imagine que eu posso terceirizar todas as partes de uma fábrica, por exemplo.
de uma indústria. Então vão ser vários interesses, né? E para a indústria, terceirizados. E para a indústria, se ela terceiriza todos os setores, imagina que eu tenho 10 setores e terceirizo 10, na hora de negociar eu já não negocio mais com um sindicato. Eu tenho que negociar com 10 sindicatos, dependendo da categoria que eu terceirizei. E do grau de terceirização. Do grau de terceirização. Isso daí agora me deixou muito preocupada com relação a ingresso de ação e convenções coletivas de trabalho, porque qual nós vamos aplicar, afinal, na justiça e como vai sair essa jurisprudência? Uma vez que a gente já tem um grande choque aí de qual aplica, quais direitos eu aplico, mesmo tendo na legislação falando que aplica-se o que é mais vantajoso para o trabalhador, mas também não é como fica, né, o contratante, o que... Ô, Tatiana, isso envolve a nossa classe, a classe dos advogados. Então, nós vamos ter que nos especializar melhor nessa questão da relação trabalhista. Se nós estamos negociando por uma das partes, ou pelo sindicato, ou pelo patronato, se nós podemos firmar um acordo coletivo, eu imagino que nós vamos ter uma vaporização de acordos coletivos e não convenções coletivas, porque as convenções coletivas são feitas para espaços muito grandes e se eu for ter vários terceirizados dentro de uma indústria, eu vou ter que fazer acordos coletivos, vamos ter a questão do conflito de acordo coletivo com convenção coletiva. Obviamente que tudo isso mexe com a estrutura no direito. E se mexe com a estrutura no direito, também mexe com a qualificação dos advogados, com uma readaptação de como fazer essas tratativas. E essas empresas têm que estar diante da sua categoria determinado sindicato. E esses terceirizados acabam sendo de outras... Então, aí nós vamos tentar entender como que o governo vai fazer isso, como o Estado vai fazer isso, como a Câmara e o Senado vão fazer isso. Se nós vamos chamar essa terceirização, já que vem uma lei específica de terceirização, de categoria diferenciada ou não. Se nós vamos criar categorias diferenciadas, porque nós sabemos por conta da unicidade sindical que hoje nós estabelecemos a categoria de trabalhadores conforme o objeto principal da empresa. Isso. E aí nós vamos ter outras atividades dentro da empresa que talvez não sejam o objeto principal ou sejam o objeto principal, se for atividade fim. E se for atividade fim, ela deixa de ser uma indústria metalúrgica para ser uma indústria da informática misturado com uma indústria metalúrgica, misturado com uma indústria... Bom, aí nós vamos ter que estabelecer, adequar como que vai ser essa relação patrão, capital e trabalho. Ou vai sair subempresas com as atividades. Vamos pegar no caso da metalúrgica mesmo. Quer dizer, eu vou ter que apresentar um produto fim, mas aí eu vou ter uma para fazer a caldeiraria, um para fazer torno, um para fazer... Cada um vai criar uma subempresa para fazer essa atividade e chegar no produto final daquela grande empresa. Então assim, tudo isso é um tempo de adaptação, que a gente não sabe qual é o tamanho disso, ainda mais, Clóvis, quando a gente cuida de tempo numa época de crise, em que nós não... A última crise grande que nós passamos foi década de 80, década de 90, e que a gente não tinha perspectiva. E hoje a gente tem um pouco de perspectiva, mas a gente não sabe quanto tempo que demora essa crise. O futuro é incerto. Sim. Doutor Sodero, eu estou considerando, pelo que está sendo falado e pelo andar da carruagem, né, que esse projeto já aprovado na Câmara vai ser aprovado ou agora ou daqui a pouquinho mais no Senado. Então, nesse 1 minuto e meio que nós temos, gostaria que você dissesse para o telespectador quais são os direitos assegurados, afinal, tem que ter algum direito assegurado a esse trabalhador, com a aprovação desse projeto que está na Câmara. O que sobra de direito para o trabalhador no caso da terceirização de forma ilimitada, como parece que vai acontecer? Primeiro, Clóvis, voltando à questão da quarteirização, né? A quarteirização é a terceirização da terceirização. É o terceirizado que vai terceirizar para outro. Ele ganhou aquela atividade e ele vai transferir isso para... Vai ser um despachante. Exatamente. Ele vai ser uma empresa intermediária, vamos dizer Exatamente. assim. Mas ela vai ter que contratar uma empresa quarteirizada que faça um serviço específico que a empresa terceirizada não faz. Essa é a discussão. Que direitos que a gente tem?
Que direitos que o trabalhador tem no caso de terceirização? Primeiro, de ser representada pelo seu sindicato da categoria, que é o sindicato da terceirização. Segundo, o meio ambiente de trabalho do terceirizado, quem é responsável é a empresa contratante, ou seja, a empresa mãe. A outra questão, se hoje o grande problema que a gente tem é a questão da subsidiariedade no caso de condenação da empresa terceirizada. Eu acho que agora nós temos um problema, porque o projeto do jeito que está aponta que a empresa mãe, a empresa contratante, não vai ter responsabilidade subsidiária. Ela vai ter responsabilidade de fiscalização. Então, para colocar ela como devedora subsidiária, eu vou ter que comprovar que há um desleixo dela na fiscalização, o que no direito a gente chama de culpa em vigilando, culpa em legendo. Então, assim, os direitos são direitos muito poucos. Talvez, na negociação coletiva, esse trabalhador terceirizado consiga expandir os seus direitos parecidos com o empregado da empresa mãe. Mas, assim, diminui, precariza, a princípio, os direitos do trabalhador terceirizado. O direito do trabalhador cabe no minuto do programa. E os futuros e os atuais demorariam 15 minutos para a gente enumerar. Isso porque a gente não mexe em direitos trabalhistas, né? Exatamente. Tati, bom, eu só tenho que agradecer, então, a presença do Dr. Sodero, as considerações, ao Dr. Clóvis pela companhia e me despeço lembrando que, se ficou dúvida ao Dr. Sodero, encaminhe e-mail para direitosdeveres.tvdestaque@proleges.com.br e que o programa é reprisado nas terças-feiras às 7h30 da manhã ou então fica disponível depois na plataforma do Proleges, o portal jurídico. Ô, Tatiana, antes de vocês terminarem, eu preciso sempre agradecer vocês que são meus amigos de longa data e me dão essa oportunidade, porque o direito dá muita oportunidade para a gente. E a gente precisa transformar essa oportunidade em informação para a sociedade. A sociedade carece de informação. Esse é o objetivo do nosso programa. E vocês fazem um papel importantíssimo com relação a esse trabalho de cidadania, de qualificação de direito. Eu agradeço muito essa oportunidade. Obrigado ao telespectador pela atenção e até o próximo programa.